E hoje nós vamos meditar no texto aí de Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Palavra que é viva, que é inerrante, que é eficaz, Pai. Nós glorificamos ao Senhor, Pai, porque se o Senhor nos trouxe aqui é porque o Senhor tem os seus propósitos. E nós pedimos que nessa noite o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor cresça e eu diminua, que aquilo que eu venha falar aqui, Senhor Jesus, possa ser para a tua glória. Conduza todo esse proceder, Pai, tudo aquilo que for dito, e que tudo isso aponte para a sua glória, aponte para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Edifica a sua igreja nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês hoje. Eu não vou expor, não será uma pregação expositiva desse texto, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavra muito importante que nós temos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que é a palavra conhecimento. E nessa noite eu quero levar vocês a pensarem de quão é importante nós entendermos o Evangelho, nós conhecermos a Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, lá em João, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, nós temos um diálogo de Jesus com Nicodemos. Esse diálogo é bem conhecido dos irmãos. No capítulo 4, um capítulo depois, nós vemos ali do verso 5 ao verso 15, Jesus conversando com uma mulher samaritana. E nos versos mais adiante, 31 a 34, desse mesmo capítulo 4 de João, nós vemos os discípulos demonstrando algumas dúvidas sobre a alimentação, conversando com Jesus acerca disso. E eu quero ressaltar que esses textos eles são bem conhecidos pela maioria de nós. E é interessante notar os mal-entendidos que cercam os diálogos que nós temos nesses textos que eu citei. O diálogo entre Jesus e Nicodemos, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana e o diálogo de Jesus com os seus discípulos. E essas personagens não compreendiam o mestre. Por isso, Nicodemos ele fica confuso quando Cristo lhe fala sobre nascer de novo. A mulher samaritana pede água viva só para não ter mais que fazer o esforço de ir buscar água no poço. Os discípulos eles ficam se perguntando sobre o que Jesus comera, quando, na verdade, ele se referia à alimentação espiritual. E nesses três casos, a palavra de Deus ela está se referindo a verdades espirituais. E o ser humano, ele está tentando interpretar conforme a ótica humana. Nós podemos conhecer a Jesus, estar com Jesus. Por exemplo, nós aqui estamos, e ele está aqui. Ele se faz presente no nosso meio. Contudo, não compreendemos a verdade do Evangelho por estarmos presos à ótica humana e aos valores do mundo. Porque encontramos pessoas que, apesar de estarem há bastante tempo na igreja, ainda são como bebês na fé. Não alcançam uma maturidade espiritual e dão um mau testemunho permanentemente. Ou simplesmente querem bênçãos materiais de Deus e quando eles não têm mais o que pedir, eles ficam sem assunto na oração, por exemplo. E a resposta é que há pessoas que estão interpretando o Evangelho, estão interpretando a mensagem de Cristo de acordo com o modo de pensar do homem natural, do homem carnal. Em Provérbios 23:7, nós lemos que
Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, nós somos e agimos de acordo com aquilo em que acreditamos. São valores que temos dentro de nós que nos influenciam nas decisões que nós tomamos e na forma como nós vemos o mundo e a vida. Para a Bíblia, existem duas categorias de valores. Os valores espirituais, que é a do Evangelho e que foi pregado por Cristo, e a carnal, que é o modo de pensar desse mundo caído. Nós lemos isso em Efésios 2, do verso 1 ao verso 10, que é um grupo de pessoas, aquelas que não estão em Cristo, que andam segundo o curso desse mundo, que é controlado por Satanás, o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por outro lado, no verso 10 do capítulo 2 de Efésios, lá nós temos que nós fomos salvos pela fé em Cristo. Ou seja, nós saímos daquela condição que os versos anteriores estão citando. Pois Deus, quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós, lá na eternidade. O risco ao qual nós devemos prestar atenção é o de se dizer convertidos, vivermos de acordo com os valores do mundo, segundo o curso deste mundo, como nos diz as Sagradas Escrituras. Em Romanos, no capítulo 12, verso 2, nós temos a advertência que nós não podemos assumir a forma desse mundo. Ou seja, pensar de acordo com como o mundo pensa. Mas nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, pela renovação da nossa mente. E é interessante notar aqui que a palavra que Paulo usou para dizer transformai-vos, no grego, na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, ela está relacionada àquela usada para falar da transfiguração de Jesus nos evangelhos. E a palavra é metamorfo, ou seja, nós temos no português a palavra metamorfose. Ou seja, nós devemos passar por uma metamorfose do carnal para o espiritual, da natureza humana para a natureza divina. Nós somos responsáveis pela ação de renovar o nosso entendimento, ou seja, a palavra mente, no texto, no original, ela inclui as faculdades de perceber, de entender, bem como a habilidade de sentir, de julgar e de determinar, segundo a palavra de Deus. E é isso que tem que ser renovado em nós e que não pode se amoldar aos padrões do mundo. Essa renovação do entendimento é requisito para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E outra advertência que nós temos nesse sentido é Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Nós temos de nos manter em Cristo e nós não podemos nos deixar ser enganados por doutrinas que trazem consigo tradições de homens e rudimentos do mundo. Da mesma forma, se nós estivermos vivendo segundo os valores desse mundo, nós podemos cair no que Paulo escreve em 2 Timóteo 2, 3 e 4. Ou seja, nós podemos cair no erro de distorcer o evangelho de acordo com a nossa própria maneira de pensar. E isso se torna uma heresia. E eu quero apresentar a vocês alguns valores mundanos que têm marcado o modo de as pessoas pensarem atualmente. E esses valores tentam invadir a nossa mente para nos distrair da verdade. O sistema filosófico predominante hoje é o humanismo. A ética humanística é isso que impera em meio à nossa sociedade, em meio à nossa cultura. E esse sistema filosófico, ele coloca o homem como centro de todas as coisas. O pensamento é que o homem, ele é a medida de todas as coisas. E isso expressa muito bem esse raciocínio, essa filosofia que nós temos na sociedade e na cultura. Isso nos leva ao hedonismo. O hedonismo
é aquilo que é agradável, é aquilo que dá prazer. Então, para ter uma vida cheia de sentido e de significado, cada pessoa deve buscar aquilo que lhe dá prazer, que lhe dá felicidade. É isso que nós temos nos comerciais, é isso que nós temos em muitas igrejas, é isso que nos é apresentado nas televisões, nas novelas, nos filmes, em todas as coisas. O homem é o centro. Quando isso entra na nossa mente, irmãos, nós começamos a discordar do que a Bíblia diz. Quando isso entra em nossas mentes, nós temos dificuldade de nos alegrarmos na tribulação, como nos ensina as Escrituras. Quando isso entra em nossas mentes, nós perdemos o senso de que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo caído. Nós passamos a procurar a amizade do mundo. E Tiago disse que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Nós vivemos um evangelho xoxo, um evangelho opaco, muito diferente daquele que Jesus disse que nos traria rejeição e perseguição. Jesus não nos deu esperança de termos prazer pessoal por seguirmos a Ele. Ele disse, se o mundo me rejeitou, Ele também os rejeitará. Seguir a Cristo é negar a si mesmo e declará-lo Senhor. O hedonismo é afirmar-se a si mesmo como centro e o merecedor de todo prazer. E esse raciocínio, ele tem invadido a igreja. Muita gente tem tratado a congregação como lugar de satisfação individual. Se não dá prazer, é só eu me mudar. Os cultos, então, eles têm de ser shows. Mexer com as emoções do público. E por não identificar que estão com os valores errados dentro de si, as pessoas confundem o sentir-se bem emocionalmente com o sentir a presença de Deus. Então pessoas saem de lugares onde a palavra não é pregada, dizendo-se cheias de Deus. Além das constatações, cabe o espaço para a pergunta. E a seguinte pergunta: onde se encaixa nesse raciocínio a noção de ser servo, da qual Jesus tanto falou nas Escrituras? A busca pelo agradável se desdobra no individualismo e no materialismo. E são consequências negativas e consequências antibíblicas. Também, meus queridos, nós temos o pluralismo ou o relativismo. E há várias formas de pensar e de ver o mundo, é isso que essa filosofia diz. Não existe uma verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade, alguns dizem. Cada um tem a sua verdade e ninguém tem nada a ver com isso. Nós temos é que tolerar. Há, sim, meus queridos, uma verdade que é absoluta. Jesus e sua palavra. Há, sim, um único caminho. Jesus Cristo é o caminho. Não há ninguém na história da humanidade que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Procure em qualquer religião que existe na face desse planeta, e olha que são milhares. Não há um que tenha falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Então é sim, a verdade é absoluta. O cristão não pode ser relativista. O relativismo e a tolerância são pregados nesse processo de pluralismo que nós temos. E isso é um golpe à missão profética da igreja no mundo e justifica distorções gritantes da verdade espiritual. Nós temos de rever os valores sobre os quais nós estamos conduzindo as nossas vidas, meus queridos. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês essa noite. Nós não podemos fazer alguma coisa só porque todo mundo faz. As igrejas todas, viemos falar no carro, todas têm pastora. E aí está todo mundo atrás, ninguém olha para as escrituras. Ah, a igreja ali tem pastora, vou botar uma pastora aqui também. Ah, e ninguém olha para as escrituras. O nosso crivo, a nossa regra de fé e prática são as escrituras. A ótica pela qual nós vamos olhar para o mundo são a lente das escrituras. Nós não podemos olhar para as escrituras com a lente do mundo.
Nós devemos viver segundo a verdade absoluta e imutável da palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas a minha verdade não passará. A palavra de Deus nunca vai passar. E ela é absolutamente oposta às muitas noções da verdade que são aceitas por esse mundo que jaz no maligno. Tendo em vista essa introdução, meus amados, eu quero adverti-los nessa noite, para que a obra da nossa conversão não venha a ser abortada. Isso no caso em que pareça haver começado ou estar se desenvolvendo de modo esperançoso. Eu tenho um conselho nessa noite. Se esforcem para obter um correto entendimento da natureza do cristianismo e do significado do evangelho, que é o poder de Deus para salvá-los. O homem sem Cristo, ele é por natureza escravo do príncipe das trevas. Ele vive em um estado de trevas. Ele pratica as obras das trevas. Ele se precipita para a mais completa escuridão. E é a luz do conhecimento salvífico que pode recuperá-lo. Ou não haverá recuperação. Deus, ele é o Deus de luz e Deus habita na luz. Cristo é a luz do mundo. Seus ministros são também os luzeiros do mundo, desde que esses se submetam a ele e à sua palavra. E são enviados para retirarem os homens das trevas para a luz, pelo evangelho, que é a luz para os nossos pés. Isso para nos fazer filhos da luz, para que não mais pratiquemos as obras das trevas, como outrora praticávamos, mas possamos ser participantes da herança dos santos na luz. Acreditem nisso. As trevas não são o caminho para a glória celestial. E a doença do homem sem Cristo é a ignorância espiritual. E o conhecimento espiritual, ele precisa ser a sua cura. Eu sei que os ignorantes espirituais, eles têm muitas desculpas. E que eles pensam que no caso deles, não é tão ruim assim, como eu estou dizendo. Achando que não há tal necessidade de conhecimento. Que basta conhecer quem é Jesus e está tudo certo. Falei que ele é meu Senhor e ponto. E eu vivo de qualquer maneira. E pensando assim, que um homem ele pode ser salvo sem esse conhecimento. Mas eles pensam assim, exatamente porque eles precisam do conhecimento. Que lhes mostraria a miséria da sua ignorância e o valor desse conhecimento de Cristo. A Escritura nos diz claramente em 2 Coríntios 4, 3, 4, o seguinte: se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Queridos, eu sei que muitos que possuem bastante conhecimento são impiedosos. Mas e daí? Será que por causa disso qualquer homem pode ser piedoso ou salvo sem o conhecimento? Você pode ter um mau funcionário na sua empresa, o qual, entretanto, é extremamente capaz no seu serviço. Mas você não vai resolver o problema o substituindo por um outro que não saiba fazer o serviço. Você pode mandar um homem como mensageiro para levar uma mensagem. Um homem que conheça o caminho, mas um homem que não obedeça a ordem que você deu a ele. Mas e daí? Será que você vai solucionar esse problema mandando um outro que não conhece o caminho? Embora um homem com conhecimento, ele possa ser um servo do mal, e existem muitos, meus queridos, ainda assim,
Nenhum homem sem conhecimento e que não faz uso da razão pode ser um servo de Deus. Um homem pode ir para o inferno com conhecimento, mas ele certamente irá para o inferno se ele não o tiver. E eu não quero dizer com isso que todos nós devemos ser eruditos ou habilitados nas artes, nas ciências, nos idiomas. Mas você deve ter o conhecimento de um crente, embora não tenha o de um erudito. Em João 17,3, a palavra de Deus nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecimento aqui, como frequentemente nós vemos nas Escrituras, significa mais do que uma percepção intelectual de quem Cristo é. Envolve afeição, envolve comprometimento. E eu quero levá-los a pensarem, provocados pelas seguintes perguntas. Como nós podemos amar e servir a Deus a quem não conhecemos? Como nós podemos abrir mão de amigos, bens e da própria vida por uma glória da qual nós não temos conhecimento? Como nós podemos fazer do principal propósito de nossas vidas buscar um céu cujas excelências nada conhecemos? Como nós podemos lamentar o nosso pecado e miséria quando nem sequer nós estamos familiarizados com ele? Como nós podemos nos esforçar na luta contra o pecado como o maior mal que existe, quando nós não conhecemos o mal que há no pecado? Como nós vamos crer em um Cristo a quem não o conhecemos a ponto de confiar-lhe as nossas almas e tudo mais que nós temos? Sinceramente, queridos, será que vocês descansariam em uma promessa, temeriam uma ameaça ou se submeteriam a uma lei as quais vocês não compreendem? Não é possível ser um crente sem conhecer a substância do cristianismo. Cristo é a substância do cristianismo. A sua obra é a substância do cristianismo. Nem é possível ser salvo sem conhecer o caminho da salvação. Portanto, eu repito, se esforcem para se tornarem bem familiarizados com as bases, razões e natureza da sua religião. Quanto mais clara for a sua luz, mais ardente será o seu coração. A iluminação é a primeira parte da santificação. A cabeça, ela é a passagem para o coração. Pessoal, o que a maioria dos cristãos de nossa geração precisam é entender o que é o Evangelho. O Evangelho ele é simples, mas ele não é raso. Se apenas nós soubéssemos realmente o que é o pecado e o tipo de vida que serve à carne, e qual será o fim disso, nós iríamos abominar e repudiar o pecado. Se nós realmente soubéssemos o que é uma vida de santidade, nós prontamente iríamos escolhê-la. Se realmente nós soubéssemos quem é Deus, quão infinitamente poderoso, sábio e bom, quão santo, justo e verdadeiro, e que direito e autoridade Ele tem sobre nós, e que porção eterna Ele seria para cada um de nós, como seria possível nós vivermos preferindo, meus queridos, as coisas desse mundo que são pó? Nós não demoraríamos um minuto sequer para nos voltarmos para Ele, corrermos para Ele. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente conhecer quem é Cristo. E o que Ele fez e Ele sofreu por nós. E o que significa um perdão, a graça e a glória que Ele adquiriu para o seu povo.
e quão infalível é a sua promessa pela qual essas bênçãos nos são oferecidas. Ao conhecê-lo e nos relacionarmos com ele, a cada dia mais, nós seremos menos hesitantes do que nós temos sido em nos entregarmos inteiramente a ele. Provavelmente aqui hoje estejam pessoas que não creem verdadeiramente em Cristo. Pessoas que estão muitos anos na igreja, mas não nasceram de novo. Outras que visitam aqui e ali, não se firmam em nenhum lugar, até acham a mensagem interessante, mas não se comprometem, não se entregam. Tanto num caso quanto no outro, as escamas dos seus olhos não foram retiradas pela ação do Espírito Santo para a verdade do Evangelho. E para esses, eu digo, vocês pensam realmente que um homem que sabe verdadeiramente o que é o céu e o que é o inferno, ainda poderia ter alguma dúvida sobre qual deles escolheria? Se Deus apenas abrisse os seus olhos para verem em sua situação, que vocês se encontram, o que vocês estão fazendo, vocês certamente correriam como que para salvar as suas próprias vidas e rapidamente mudariam suas mentes e os seus caminhos. Vocês não permaneceriam no estado carnal, mais do que permaneceriam em uma casa que estivesse desabando sobre a cabeça de vocês. Se vocês apenas pudessem ver seus quartos cheios de demônios nessa noite, não continuariam questionando se deveriam se render a Cristo. Certamente, se vocês soubessem qual é a intenção dos demônios para com vocês, como eles os enganam, os dirigem e esperam para carregá-los para o inferno, vocês nunca mais protelariam uma noite sequer, de maneira proposital, nesse estado caído e pecaminoso, nesse estado sem arrependimento. Enquanto o homem não entender o que é o Evangelho, nem o que o ministro lhe diz, não é de se espantar que ele não o considere e continue nos seus pecados. Se você ver um urso ou um cão raivoso avançando em direção a um homem, por mais que você venha avisá-lo e alertá-lo para que ele fuja, se o homem falar outro idioma e não entender você, ele nunca vai se apressar em fugir. Mas se ele entender e acreditar em você, sem dúvida ele vai fugir. Enquanto as pessoas pensarem que os pastores que pregam fielmente as Escrituras, eles estão brincando com elas, ou que eles estão incertos quanto àquilo que eles dizem, não é de admirar que elas nos ouçam descontraídas, ou como pessoas que não acreditam naquilo que ouvem. Mas se vocês soubessem que as suas vidas dependem disso, sim, estou falando de vida eterna. É certo que vocês dariam a devida atenção para que os que têm dito essas coisas a vocês sejam reconhecidos e vocês ficariam atentos com a situação em que vocês se encontram. Vocês muitas vezes ficam questionando e hesitando quanto a se deveria ou não se arrepender dos seus pecados e se desvencilharem desses pecados em que se encontram. Mas se soubessem que certamente obterão o inferno juntamente com esses pecados que vocês tanto amam, rapidamente, vocês iriam se entregar ao Senhor, como Senhor e Salvador. Agora, quando nós os aconselhamos a uma vida de santidade, vocês se opõem a isso, como se tivessem alguma dúvida quanto ao assunto. Mas, se vocês compreendessem a natureza e o fim da santificação,
vocês rapidamente deixariam de ter dúvidas sobre aquilo que a palavra de Deus diz. E se vocês apenas soubessem o quão mais felizes seriam com Deus, nunca resistiriam a Ele. Nunca resistiriam a fazer a sua vontade. Assim como os judeus rejeitaram a Cristo e preferiram um assassino a Ele, gritando, crucifica-o. E tudo isso porque eles não o conheciam. Assim vocês deixam Cristo batendo e os convidando, oferecendo-lhes salvação, enquanto permanecem questionando se deveriam ou não obedecer ao seu chamado. Ou se não deveriam preferir as luxúrias. E tudo isso porque não há o conhecimento de Deus. Quando os homens não entendem as razões de Deus, razões essas que deveriam prevalecer sobre nós, não é de se admirar que não abandonem aquilo que lhes é tão querido quanto as suas vidas. Mas quando eles vêm a conhecer as razões do cristianismo verdadeiro, aquelas razões comoventes, inegáveis e valiosas que nós temos, que advêm da compreensão da realidade de Deus, do céu e do inferno, eles não mais questionarão o assunto, mas abrirão mão de tudo, até da própria vida. Queridos, o conhecimento a que me refiro é um conhecimento espiritual, é um conhecimento poderoso, é um conhecimento prático, e não meras opiniões e conceitos vacilantes. Portanto, estude quem Deus é, o que Ele significa para você e o que Ele fará para você. Estude o pecado, o que é a condenação e o que ela merece, o que o pecado merece. Estude quem é Cristo, o que Ele fez e o que Ele sofreu por você e o que Ele está querendo fazer se você não o negligenciar. Estude o que é o mundo e o que o pecado vai fazer em cada um de nós. Estude o que é a glória eterna que você pode ter com Deus se não perder por causa da sua insensatez, da sua loucura. Estude o que é a fé, o que é o arrependimento, o que são o amor e a alegria e o que é uma vida santa e celestial. Se esse sentimento se apossar profundamente de você, ele vai influenciar o seu coração e fará de você um converso resoluto e confirmado. Mas, meus queridos, isso não é pela nossa própria força. Isso é pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. O poder, ele vem de fora. Ele vem de Deus. E é Ele quem nos capacita. É Ele quem nos chama eficazmente. É Ele quem retira as nossas escamas para que nós possamos ver. Mas, queridos, se ao invés disso você apenas parece ter se arrependido, mas mal sabe o porquê, e adota a vida cristã antes de ser totalmente possuído pela sua natureza, as suas bases e as suas razões, não é de se admirar que venha rapidamente a se perder nas trevas, a hesitar, a ser enganado e a ficar perplexo por causa de qualquer astuto que venha colocar em dúvida tudo aquilo que você tem feito. Ou que venha a correr de uma igreja para outra, seguindo qualquer um que lhe conte uma mentira razoável. E nunca venha saber naquilo a que se fixar. Nem a saber quando está ou não está no caminho certo. Meus queridos, as apreensões da nossa mente movem o homem como por inteiro. A sabedoria é o guia e a âncora da alma. Pecar é cometer insensatez e pecadores são insensatos. E essa sabedoria a que me refiro é aquela sabedoria que o livro de Provérbios aponta. Cristo Jesus. Ele é a verdadeira sabedoria. O júbilo dos pecadores é o júbilo dos insensatos. E a música deles é a música dos insensatos. E o melhor das nossas obras,
o melhor das obras daquelas pessoas que se recusam a ouvir o evangelho não passam de sacrifícios insensatos. Isso não é próprio da casa de Deus. Pois Deus, ele não tem prazer nos insensatos. Tal homem precisa ter discernimento de Deus e compreender o que lhe for possível, a fim de que possa ser servo do Deus dos céus, escapar dos astutos enganos do diabo e alcançar o céu por meio de tantas dificuldades que surgem diante de si. Portanto, acima de tudo, o que puder adquire a sabedoria. E eu quero finalizar citando 3 tipos de pessoas. Existem pessoas que se dizem cristãs que não foram iluminadas pelo Espírito Santo e continuam a ser insensatas. Outras que foram iluminadas, mas que estagnaram no processo de conhecimento de Cristo. E ainda existem outras que estão buscando progredir nesse conhecimento. Então, no primeiro caso, nós temos pessoas que não passaram por um processo de transformação. E em relação a esse primeiro grupo, o que eu tenho a dizer é que o verdadeiro conhecimento de Jesus só se atinge por revelação. Não é transmitido segundo a carne. O próprio Jesus afirmou que o apóstolo Pedro só chegou a conhecê-lo devido a uma revelação. O texto em Mateus 16, 13 ao 17 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O que Paulo não conseguiu entender com sua mente brilhante, quando era um perseguidor da igreja, mudou quando Jesus apareceu para ele. Há muitos exemplos bíblicos e também à nossa volta que confirmam isso que eu estou dizendo. Sem uma revelação acerca de Jesus, alguém pode crescer dentro de uma igreja, receber toda uma formação religiosa e até saber tudo acerca de Jesus, e mesmo assim, nunca ser transformado, nunca nascer de novo. Se alguém aqui está nessa situação, você deve clamar ao Espírito Santo. Você deve chamá-lo e dizer a ele: revele-se a mim. Não me deixe por minha conta. Abra os meus olhos. Disponha o meu coração para que eu possa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Não me deixe, Espírito Santo. Se humilhe diante de Deus e diga a Ele: venha me quebrar. Destrua as minhas defesas. Me livre da minha incredulidade, me dê fé. Se você orar assim, Cristo não o abandonará. Cristo não o abandonará. O segundo grupo, o qual eu citei, é o grupo que está estagnado nesse processo. Diferentemente desse primeiro grupo que eu acabei de mencionar, que nunca teve uma transformação, há muitos dentro das igrejas que tiveram uma experiência inicial de transformação. Contudo, de alguma forma, com o passar do tempo, eles estagnaram na fé, na experiência, e eles não percebem mais a diferença em suas vidas. O que os impediu de continuarem provando a transformação? Certamente não foi por não conhecê-la, pois essas pessoas são justamente aquelas que se encontram insatisfeitas, desejosas de uma mudança, uma vez que elas já provaram essa mudança
em um momento. Queridos, ninguém é transformado instantaneamente. Algumas áreas da nossa vida, elas podem ser impactadas e mudadas mais rapidamente. Porém, não será assim em todas as áreas. Em algumas áreas nós teremos dificuldades, mais dificuldades do que nós temos habitualmente. E se o processo de estagnação, de transformação, ele parou, é porque a revelação de Cristo em nossa vida também estagnou. Talvez você esteja se alimentando mais das coisas do mundo do que da palavra de Deus. Talvez você não esteja em comunhão com a igreja. Talvez aquilo que você tenha colocado você tenha criado ídolos no seu coração e esses ídolos têm tomado o lugar de Deus na sua vida. E eu digo a vocês, arrependa-se do pecado, desse pecado. É preciso retomar a busca pelo conhecimento revelado em nossas vidas, dia após dia. Pois somente assim nós vamos avançar nesse progresso, no processo de transformação. E a palavra grega traduzida por revelação aqui é a palavra apocalipse, que significa remover o véu. Indica a remoção de um empecilho que impede a gente de ver as coisas. E em nosso caso, é a dificuldade de nós entendermos as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos penetrar nessa dimensão do entendimento. Peça ao Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito, nós precisamos abundar no conhecimento da palavra de Deus. As coisas andam juntas. Nós precisamos abundar na oração. Nós precisamos abundar nos meios de graça que o Senhor nos concede. E foi o que aconteceu conosco quando nos convertemos ao Senhor Jesus. 2 Coríntios 3, 14 e 16 diz: mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é tirado o véu. Querido, se você está em Cristo, o véu foi tirado de você. Você hoje tem a capacidade, pelo poder do Espírito Santo, de entender as coisas espirituais. Então busque esse conhecimento, busque esse entendimento para que haja uma transformação genuína e verdadeira, dia após dia em nossas vidas. É isso que nós precisamos. Mas o que acontece com muitos de nós é que, com o passar do tempo, nós nos inclinamos em uma busca pelas coisas do mundo. Ou nós buscamos um entendimento meramente intelectual. Um entendimento segundo a carne. E isso nos rouba esse processo de transformação. Precisamos ter cuidado com isso. Queridos, por que os homens se dedicam mais à leitura bíblica do que à oração? Porque quando você estuda as Escrituras, e se você não tomar cuidado, você vai adquirir um conhecimento intelectual, e esse conhecimento ele vai poder ser externado para as outras pessoas. E isso vai causar nelas admiração. Agora, quando você ora entre você e Deus. As pessoas não veem você orar. E isso não dá glória. Isso não traz evidência. Então precisamos ter cuidado, porque a oração e o estudo das Escrituras devem andar lado a lado. Então precisamos em todo tempo vigiar aquilo que está nos nossos corações, meus queridos. Enganoso é o coração. Em todos nós. Apesar de sermos crentes, regenerados, nós ainda temos dentro de nós uma natureza corrupta, caída, que luta a todo momento
contra o nosso espírito, contra essa nova natureza que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então precisamos estar atentos. Estamos numa batalha onde não podemos fechar os olhos por nenhum minuto. Se você tem sido negligente nessa área, meu querido e minha querida, arrependa-se do pecado da negligência, o pecado da autossuficiência, e se volte para Cristo. Olhe para a cruz. Dependa dele, exclusivamente dele. Busque o Espírito Santo para que ele abunde em sua vida. E por último, nós temos aquele grupo daqueles que têm buscado um conhecimento progressivo. E a Bíblia nos exorta em avançar no pleno conhecimento de Deus. Oséias 6,3 nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso quer dizer que conhecer a Deus é um ato progressivo e contínuo. Olha o que Paulo declarou depois de anos de comunhão e intimidade com Cristo. Texto que nós acabamos de ler no início. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, para que possa ganhar a Cristo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma forma consigo chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Versos 8, 10, 11 e 12. Se pararmos de avançar, não alcançaremos o propósito de Deus para a nossa existência. Nós devemos crescer até a plenitude do conhecimento de Cristo. Colossenses 2, 2 e 3 diz: para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meus queridos, que Deus nos conceda progresso, seja em qual for o grupo que você se encontre. Que Deus nos leve ao arrependimento dos nossos pecados. Que Deus ele possa nos capacitar. Que Ele possa, por meio do Teu Espírito, convencer aqueles que não vieram a Ele do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele possa ajudar os seus, aqueles que Ele já chamou, que estão estagnados, a caminharem e avançarem rumo ao alvo, para a glória do Senhor. E aqueles que estão caminhando em meio às dificuldades, que Ele possa continuar sustentando. Porque Ele disse que aquele que começou a boa obra em vós, um dia há de completar. Então não é na minha força e na sua força, mas é na força e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confie nisso. Olhe para o alvo. Peça ao Senhor que crave a eternidade nos nossos olhos, para que nós não venhamos a desviar os nossos olhos daquilo que realmente importa. Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o Pai Celeste nos ajude a prosseguir na revelação do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Pai bendito, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Pai, como a Sua palavra, ela é direta aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ver coisas que nós ainda não podemos ver, Pai. Talvez aqueles que não foram salvos, ó Deus, o Senhor nessa noite está abrindo, Senhor, os olhos, tirando as escamas, mudando corações, transformando vidas para a glória do Teu nome. Pai amado,
para aqueles de nós que estão estagnados, Pai, no processo de conhecimento do Senhor. E isso tem nos impedido, Pai, de ser sal e luz nesse mundo, de glorificarmos ao Senhor com as nossas vidas. Pai, se pessoas aqui estão nesse grupo, que o Senhor possa, Deus, transformá-las, renovando a mente delas, capacitando, fortalecendo-as, Senhor Jesus, colocando o desejo no coração delas de buscar ao Senhor incessantemente. Ó Deus, aqueles que estão no grupo do progresso, Pai, é necessário vigiar para que não caiam. Livra da soberba, do orgulho, de um conhecimento meramente intelectual, Pai, de uma ortodoxia fria. Senhor, meu Deus, independente do grupo que nós estejamos, Pai, precisamos do Senhor, Pai. E o Senhor, que é soberano, sabe de todas as coisas, age conforme Ele apraz com cada um de nós, Deus. Pois o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor já tem os seus propósitos decretados antes da fundação do mundo. Então, Pai, nós pedimos que a sua vontade seja feita, porque ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos fazer olhar para dentro, Senhor, e avaliarmos se estamos de fato na tua presença. Avaliarmos, ó Deus, em que estágio nós estamos na nossa caminhada. Pai amado, que todos nós possamos estar no estágio mais avançado que nós possamos estar, Deus, que é na tua presença, sendo conduzido pelo Senhor, sendo obedientes, ó Deus, confiando no Senhor, Pai, e na sua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da sua igreja, Pai. É o nosso pedido nessa noite. Dai-nos uma semana na tua presença, Senhor. Uma semana onde venhamos a te glorificar, a te servir, Pai, nos diversos lugares que o Senhor nos colocar. Possamos ser sal e luz, Deus. Que possamos, ó Deus, viver para a tua glória no tempo da nossa peregrinação. Obrigado, querido Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e dizemos que nós não merecemos, Pai, tamanho amor e misericórdia do Senhor para conosco. Nós te louvamos, Pai, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça redentora que há em Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês. A igreja diga: vão em paz, meus irmãos, que o Senhor abençoe a semana de vocês em Cristo Jesus.